Nós vamos dar continuidade agora às atividades do primeiro Congresso Internacional de Onomástica, que começou na última segunda-feira, e hoje vamos ter algumas apresentações que estão vinculadas também à 8ª edição do Novembro Negro da UFMG. Teremos uma mesa redonda agora de manhã e uma conferência à tarde, que estão também integradas à programação das atividades do Novembro Negro. Bom, então, eu gostaria, para dar continuidade, de agradecer à Diretoria de Políticas de Ações Afirmativas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que acolheu as atividades do Congresso dentro da edição do Novembro Negro, e agradeço a todas as pessoas que vieram, estão aqui participando da nossa atividade em função dessa integração entre o Congresso de Onomástica e a 8ª edição do Novembro Negro. Desejo a todas as pessoas um ótimo evento. Nós vamos começar agora a mesa redonda. Vou passar a palavra para a professora Maria Célia, que vai moderar essa mesa. Muito obrigado, bom evento para todos nós. Bom dia, então, professor Eduardo, bom dia a todos os presentes aqui, bom dia a todos e a todas que se encontram na África, nos demais países, nos estados aqui do Brasil e que nos assistem. Com imensa alegria que vamos mediar essa mesa aqui, a mesa O Impacto Social dos Processos de Nomeação na África Lusófona, com os professores Leonardo Tuyunicumo Pedro e com o professor José Jorge Marrumani. Então, com imensa alegria e também comemorando o Novembro Negro, aí, como anunciou o professor Eduardo. Então, com imensa alegria, professor, que eu recebi esse convite, até porque a nossa identidade como maranhense, o segundo estado do Brasil com o maior número de descendentes africanos, então, sinto que essa grande ligação, essa identidade com os povos africanos, com as nações, então, e imensamente feliz por estar mediando este momento. Nós vamos iniciar, então, a nossa mesa com o professor Leonardo Tuyunicumo Pedro, e ele vai proferir a palestra O Papel da Toponímia na Construção da Paz e Reconciliação Nacional de Angola, o caso do município de Cuianham. Então, professor, neste momento, então, o senhor já pode iniciar a sua apresentação. Oi, professor. Professor Leonardo. Parece que ele caiu. Estou consultando aqui para ver se a conexão dele lá caiu. Vamos esperar um pouquinho, ver se ele consegue se reconectar. Enquanto isso, professor Eduardo, acho que hoje, sendo o último dia, é um dia de comemoração pelo êxito deste evento, pela participação por tantas pessoas de diferentes estados e nacionalidades que estiveram aqui, contribuindo com os estudos onomásticos, socializando seus conhecimentos. E, então, foi um momento assim, de bastante partilha, tem sido, vai até a tarde, e todos esses encontros, aí as mesas redondas ficaram disponíveis no canal do YouTube Interonoma, que as pessoas podem, então, se filiar e continuarmos, então, um trabalho de estudo do léxico, de uma face da língua tão relevante para se compreender as questões de identidade, as questões da história, as questões de poder das diversas nações, pelo que agradecemos a presença de todos e também parabenizamos essa comissão tão aguerrida
coordenada pelo professor Eduardo Amaral, e também com a participação da professora Márcia, da professora Gabriele Resch. Então, foi um momento bastante exitoso. Eu estou em contato aqui com ele, ainda não conseguiu se conectar. Talvez a gente possa inverter a ordem, né, e passar a palavra para o professor José Jorge Marrumani. Pode ser, professor José Jorge? Tá, pode ser. Muito obrigado, professora, pela... Nós agradecemos, então, a sua compreensão. Professor, então, eu vou iniciar aqui lendo a sua biografia. Então, o professor José Jorge Marrumani possui 51 anos, é mestre em História pela Faculdade de Letras da Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique. É pós-graduado em Administração Pública pelo Instituto Superior de Administração Pública em Maputo, Moçambique. Assistente na cadeira História das Instituições na Escola de Comunicação e Arte da Universidade... Só um minutinho. Na Universidade... Só um pouquinho, que caiu aqui também. É pós-graduado, então, em Administração Pública pelo Instituto Superior de Administração Pública em Maputo, Moçambique, assessor na cadeira de História das Instituições na Escola de Comunicação e Artes na Universidade Eduardo Mondlane, áreas de interesse, pesquisa e estudos na área de arquivos e toponímia. Participação em vários eventos como orador e moderador na área de arquivo, onde atuou por cerca de 15 anos como arquivista e investigador, co-investigador no projeto Evolução das Instituições Públicas após a Independência, um enfoque arquivístico, financiado pelo Ministério de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia de Moçambique, Maputo. Participação na 4ª Reunião Internacional sobre a História da África, organizada pela Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. Orador no 3º Seminário de Investigação com a Comunicação, intitulado Impacto das Cheias de 2000 nos Arquivos Públicos, na Xai-Xai, Chouqué e Guijá, Maputo. Orador na 17ª Conferência Bianual da Exárbica e Arquivos para as Reuniões Orientais Austral da África, com a comunicação intitulada O Impacto das Cheias de 2000 nos Arquivos Públicos. Também organizado pelo Centro de Estudos Africanos, Faculdade de Letras da Universidade Eduardo Mondlane, ainda em Maputo. Na área de toponímia, ele atua há cerca de 15 anos, para além de participação em vários eventos de área, coautor do artigo A Persistência ou o Uso Não Oficial de Topônimos Coloniais na cidade de Maputo, Moçambique, publicado na revista Linha d'Água, da Universidade de São Paulo. No último ano, ele apresentou 3 trabalhos de comunicações, nomeadamente uma conferência científica, A Construção do Estado em África, organizado pela Universidade de Ciência e Tecnologia Joaquim Alberto Chissano de Maputo, com a comunicação, a toponímia e a construção do Estado moçambicano, o caso da cidade de Maputo, em 2004. Seminários internacionais da revista Ninga, CEPE, primeiro Seminário Internacional de Toponímia e Antroponímia, 15 e 16 de agosto de 2024, com a comunicação, persistência ou uso não oficial de topônimos coloniais na cidade de Maputo, Moçambique. E jornadas científicas da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane, com a comunicação, a toponímia da cidade
de Maputo e a persistência de topônimos coloniais 1975 a 2010, também este aqui em setembro de 2004. Então, professor, o senhor possui uma lista extensa de trabalho, parabéns, nós estamos muito satisfeitos, muito felizes, muito agradecidos com a sua participação, e agora o senhor pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigado, professora. Quero agradecer pelo convite recebido para participar esta importante conferência e especificamente nesta mesa redonda, onde penso Desculpa, o senhor poderia ligar a câmera, por gentileza? muito bem, Obrigada. muito bem. Eu não sei se faço-me ouvir perfeitamente. Sim, estamos Conseguem me ouvir? perfeitamente. Muito bem, Obrigada. muito bem. Pois, eu agradecia, portanto, pelo convite que nos foi formulado e participamos com muito gosto desta interação com os colegas, portanto, eh, da Universidade, portanto, Belo Horizonte. E queria particularmente agradecer ao professor Eduardo desde o primeiro momento que mantivemos o contacto e esta interação até o dia de hoje, a simplicidade com a qual tem de facto procurado interagir e compreender também aquilo que são as nossas dinâmicas e queríamos de facto agradecer e, e este convite para participar da mesa redonda. Ah, mas queria passar agora para partilhar a tela, se pode ser? Sim, por gentileza. Tá, muito obrigado. Ah, consegue? Está. Ainda não, professor. Oh, muito bem. Acho que eu vou aqui repetir o processo. Posso ter falhado aqui. Alguma coisa. Assim. Sim. Agora sim, né? Sim, o senhor poderia colocar em modo apresentação? Sim. Já está? Saiu, professor. Oh, Da tela. eu não sei o que é que está a falhar aqui. Por favor, eu vou sair um bocadinho aqui da câmera, Pronto, de modo a que eu possa fazer. tentar novamente. Sim, sim. Sim, sim. Ah, já está? Ainda não, professor. Eu não sei o que é que está a falhar. Sim, agora sim. Está em modo apresentação? Ainda não. Leitura, primeiramente. Novamente Eu saiu vou da ver. tela. O senhor põe primeiramente em modo leitura e depois compartilhe a tela, tá bem? Está certo. Está certo. Desculpa. O trabalho está compartilhado, mas
Ainda não está em modo leitura. A leitura, né? Eu penso que pode deixar assim, professor? Hum. Mas conseguem ver os slides e a passar, não? Parece-me que não. Sim, conseguimos. Ah, muito bem. Então, agora estou no primeiro slide, é isso? No tema. Não, Sim, não exatamente na apresentação, está na introdução, estrutura da apresentação. ok. Muito bem. Dois. Sim, eu que estou a ter aqui alguma dificuldade, não sei o que é que está a acontecer, mas vou tentar aqui colocar a modo mais uma vez. Eu espero não ter saído. Não saí, não? Saiu. O senhor pode deixar naquele formato e ir passando o slide, não há problema. Muito bem. Ok. Sim, agora o É, senhor pode ir passando os slides. Está no primeiro muito bem. slide. Muito bem. Ah, muito bem, agradeço mais uma vez. A proposta do tema que nós levamos, portanto, para esta mesa redonda, com o tema entre a inclusão e a exclusão na toponímia das cidades de Maputo, Beira, Quilimane, em Moçambique. Ela é motivada, portanto, pelas dinâmicas atuais que nós temos estado a acompanhar, temos estado, de facto, a participar como atores privilegiados pelo fato de pertencermos a não só a uma instituição académica, onde desenvolvemos pesquisas na área da toponímia, mas também por estarmos numa instituição eh, que é a instituição que faz a gestão das matérias ligadas, portanto, à nomeação de lugares em Moçambique. Moçambique eh, possui um instituto, que é o Instituto de Nomes Geográficos de Moçambique, que é a instituição que coordena toda a atividade ligado à nomeação dos lugares. Eh, procura esse instituto, além de atuar na matéria de pesquisa na área da toponímia, também coordenar, assessorar as diversas instituições ou os cidadãos que querem participar de forma ativa num processo de nomeação de lugares, de modo a garantir, portanto, que os nomes propostos, os nomes atribuídos, principalmente para aquilo que é o património edificado, eh, não seja em nenhum momento nomes que eh, sejam pejorativos, nomes que se desenquadrem aquilo que é o contexto social, cultural, estejam eminentemente ligado, na verdade, à cultura e à identidade das populações e do próprio povo moçambicano. Então, é um pouco o resultado também do trabalho que fazemos no nosso dia a dia aqui no Instituto. Não sei se conseguem ver agora a estrutura da apresentação. Muito bem. Eh, trago aqui esta proposta da estrutura de apresentação com 5 pontos. eh, Tanto a introdução e até a conclusão. De uma forma introdutória, diria que Moçambique é um país que com cerca de 24 cidades, agora 24 cidades, e depois tem vilas e outros assentamentos urbanos importantes. Ah,
Entretanto, destacam-se em Moçambique 4 grandes cidades, quatro cidades que na zona sul, centro e norte do país. Uma das cidades que é a maior do país é a cidade de Maputo, que é a capital do país, e depois a segunda maior cidade é a cidade da Beira, e depois temos a cidade de Nampula, que não é objeto deste trabalho que aqui apresentamos, e depois a cidade de Quilimane. Eh, a escolha essas três cidades que aqui trazemos, tem a ver com um processo muito intenso que tem estado a acontecer, tanto de substituição de nomes que tenham a ver com o período colonial, assim como também dos diversos debates que têm estado a acontecer em função desta perspectiva que nós trazemos no nosso tema de a inclusão e a exclusão eh, na nomeação dos lugares. Eh, Na minha intervenção, procuro abordar parte da toponímia de Moçambique, como dizia, sobre a perspectiva da inclusão e da exclusão. Eh, Como dizia também, é nessas três cidades onde o debate sobre a necessidade da revisão da toponímia à luz da democratização e também do processo de municipalização tem sido mais intenso. Quero também frisar que o debate eh, sobre a exclusão e a inclusão na toponímia moçambicana não é novo. Eh, da literatura que nós consultamos e também dos trabalhos que nós realizamos no campo, é perceptível que especialistas na área de línguas e história, eles têm se ocupado muito desta questão, com o argumento de que o colonialismo português importou e impôs no território moçambicano aquilo que são topónimos eh, portugueses. Eh, eu falo de Moçambique numa perspectiva de que é um país que alcançou a independência, portanto, há 50 anos, em 1975. Até 1975, Moçambique ainda era colônia portuguesa. Portanto, é um país que este ano comemorou os 50 anos da independência nacional. Segundo, portanto, esses estudiosos, esta imposição da toponímia portuguesa, ela sempre foi feita à custa de sacrifício, portanto, de topónimos de origem africana que os portugueses aqui encontraram durante o período, portanto, da ocupação colonial. Eh, mas também queríamos destacar que neste processo e no meio desta discussão, vale lembrar que os europeus e, de forma particular, os portugueses, quando eu digo os europeus, porque há outros atores importantes que fazem parte deste processo da nomeação, estou a falar dos ingleses, dos holandeses, dos franceses, que também tiveram a sua cota parte no processo de trocas comerciais e por via disso, parte da toponímia da cidade de Maputo particularmente, também de outras cidades, acaba tendo referência dessas outras nacionalidades. Mas olhando de forma específica para aquilo que a participação portuguesa, eh, queríamos aqui realçar que eh, a presença portuguesa em si, ela criou novos espaços. Eh, eu refiro-me praticamente à construção de cidades, à edificação das cidades, à construção de vias de acesso, que passaram a ter uma toponímia basicamente portuguesa, sem necessariamente ter que recorrer a topónimos africanos. Eh, E isto fica mais claro quando nós olhamos para as cidades moçambicanas, ou praticamente todas as cidades africanas, como cidades coloniais. Portanto, a toponímia que as cidades africanas elas carregam, uma parte delas, e especificamente destas, ela toda ela foi construída, foi sendo atribuída durante o período colonial. Um ponto importante aqui é a convergência dos moçambicanos depois da independência, da necessidade de
moçambicanizar. Portanto, trazemos esse conceito como a necessidade, portanto, de tornar nacionais os topónimos ou, por outra, inscrever as memórias e as identidades ligadas ao passado pré-colonial. Portanto, resgatar aquilo que é a toponímia anterior à presença colonial portuguesa, assim como a toponímia que resultou da luta armada de independência nacional, assim como a toponímia que faz referência, portanto, ao período presente dos moçambicanos. Portanto, aqui a unanimidade dos moçambicanos, portanto, que é importante excluir todos os topónimos que não sejam africanos ou pelo menos que estejam ligados, portanto, a este passado opressor da presença colonial eh, eh, portuguesa, pelo fato durante o período colonial não ter se respeitado nem aquilo que são os topónimos africanos, nem a diversidade linguística no processo de nomeação dos lugares em Moçambique. Eh, o debate eh, ele ganha uma tonalidade muito importante, esta de inclusão e exclusão em Moçambique, a partir da Segunda República, referimos-nos praticamente dos anos 1990 para cá. Os primeiros anos da independência de Moçambique, de 75 até 1990, é um período que ele é caracterizado por um sistema monopartidário, onde nós temos apenas um único partido político que detém, portanto, o poder, portanto, em termos de governação e, como é sabido por todos nós, a história, a história, portanto, ela é escrita por aqueles que detêm o poder num determinado momento. A partir de 1990 para cá, com a municipalização, portanto, com a abertura política que se assiste em Moçambique, eh, eh, alguns municípios passaram para a oposição. Portanto, eh, grande parte dos municípios continuaram nas mãos do partido no poder, é o partido que continua a dirigir os destinos da maior parte do país, mas alguns municípios passaram para a oposição. Eh, a minha escolha, portanto, do município da Beira e de Quilimane, também ela justifica-se por, por esses dois municípios terem sido ganhos pela oposição. E pela primeira vez, então, há esta quebra da hegemonia do partido que está no poder. Portanto, surgem novos atores eh, neste processo de nomeação do lugar. Eh, também queria eh, afirmar na base disso que as nomeações que foram levadas a cabo pelo governo, portanto, do governo a partir de 1965 até 1990, em muitos casos elas não foram discutidas ou não foram, de certa forma, posto em causas, porque na sua grande medida esses topónimos que foram sendo atribuídos, Moçambique independentes, eram partilhados por quase todo moçambicano, né? Porque esses moçambicanos nutriam respeito pelas propostas de nomeação ligadas ao passado pré-colonial, à luta de libertação nacional. Também, na toponímia de Moçambique, faz-se referência aos amigos, aos parceiros naturais, principalmente aqueles que, de certa forma, acabaram influenciando ideologicamente aquilo que são os destinos do país. Eu faço referência aos países do norte, do leste europeu, os países socialistas, e é por isso que em cidades, principalmente na cidade de Maputo, nomes de vias de acesso como Karl Marx, Friedrich Engels, Kim Il-sung, Mao Tse-tung, eles existem até hoje por toda aquela influência que os países africanos, como Moçambique, tiveram no processo da luta de libertação nacional.
Hum, ah, no caso, da renomeação pré-colonial, queríamos trazer o exemplo próprio da cidade de Maputo, que é um nome que foi atribuído depois da independência em substituição do topónimo de Lourenço Marques. eh. Lourenço Marques, portanto, ele faz referência, portanto, ao navegador português, eh, que foi atribuído o nome, portanto, à cidade, que hoje é Maputo. Também queríamos trazer alguns exemplos aqui, né, como o caso de Eduardo Mondlane, que é o primeiro presidente do movimento que lutou pela independência nacional em Moçambique, portanto, que foi homenageado. Nomes, por exemplo, como Julius Nyerere, que foi presidente da República da Tanzânia, portanto, onde eh, eh, foi o bastião da luta de libertação nacional, portanto, a Frelimo, que é o movimento que lutou pela independência nacional, teve a sua base central na Tanzânia e apoiado pelo antigo presidente Julius Nyerere, e outros nomes que eu fiz referência anteriormente. Portanto, todos eles fazem parte daquilo que são os nomes dos amigos, juntamente com Vad Milene, né, Ho Chi Minh, Mao Tse-tung e Frederick Engel, como já fiz referência anteriormente. Este quadro, como eu disse anteriormente, muda com o processo de democratização e municipalização, pois novas figuras políticas começam a questionar as opções que foram feitas durante a Primeira República e, de certa forma, começam a reclamar a inclusão de novos topónimos à luz da legislação vigente, portanto, eh, de período multipartidário. Eh, eh, Como eu disse, as cidades da Beira, né, que é a segunda maior cidade do país, a cidade de Quelimane, são cidades que passaram a ser lideradas por, por partidos, portanto, que eram da oposição. E eles avançam com propostas que eu passo a citar eh, para fortalecer a identidade dos munícipes. Por exemplo, alguém dizia em 2013, e passo a citar, não é correto que uma cidade como Quelimane, onde existem pessoas que fizeram tanto por ela, nenhuma figura tenha uma rua que ostente o seu nome. Fim da citação. Num outro momento, o presidente do município de Quelimane também, apelando à necessidade de mudança da toponímia, eh, dizia, e passo a citar, vamos resgatar a nossa dignidade, identidade e a nossa história, a história da urbe, fim da citação. Ao todo, parece uma reivindicação legítima, esta que é aqui colocada. Só que o grande problema é que alguns dos nomes que são propostos nesses municípios são controversos e mais ligados à história do partido. E quer dizer que há uma tendência em ver estes municípios dirigidos pela oposição como ilhas e não considerar que boa parte dos topónimos tem uma dimensão nacional. E é aí onde reside o meu argumento, pois o sentimento de que, como citei antes, vamos resgatar a nossa identidade, vamos resgatar a nossa dignidade, identidade e a nossa história, como disse o presidente do município de Quelimane, deve prevalecer, de facto, mas não pode ser às custas da dignidade, da identidade e da história da nação moçambicana. De facto, por uma questão de inclusão, é preciso não perder de vista a questão da unidade nacional, que os municípios dirigidos pela oposição também fazem parte do Estado moçambicano e que o partido que dirige, ele não é eterno. De 5 em 5 anos realizam-se eleições a nível dos municípios
Portanto, nós defendemos que é a grande necessidade de haver a ponderação na escolha, na renomeação ou na escolha de topónimos para os novos lugares. Concluindo, podíamos dizer que, para uma perspectiva inclusiva da toponímia moçambicana, é necessário cautela e levar em consideração a unidade nacional e a associação de que os partidos políticos são rotativos, que não se deve cair no erro de propor nomeações a cada mudança de força política dirigente, porque teríamos de mudar de nomes de 5 em 5 anos, tendo essa perspectiva partidária, uma perspectiva política, esvaziando aquilo que, ao fim e ao cabo, a toponímia e, no caso específico, a nomeação destes lugares como vias de acesso ou, inclusive, de unidades territoriais, tem que ter em conta aquilo que é a história, a cultura e a identidade dos povos. Portanto, é preciso muita ponderação na nomeação ou renomeação dos lugares. Chegado aqui, quero agradecer pela atenção dispensada. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Jorge. A Assembleia aqui está aplaudindo vivamente sua apresentação, né, sobre a toponímia aí de Moçambique. Muito obrigado. Entre a inclusão e a exclusão, né, na toponímia da cidade de Maputo, Beira, Quelimane e Moçambique. Então, muito obrigada. Nós vamos deixar as perguntas para o final da apresentação. E agora nós passamos, então, à segunda apresentação aqui da mesa do professor Leonardo Tuyunicumo e Pedro. Professor Leonardo Tuyunicumo e Pedro, nascido em Huila, Angola, é licenciado em História pelo Instituto Superior de Educação da Huila, mestre em Terminologia e Gestão de Informação de especialidade, ramo da Lexicologia, Lexicografia, dissertação sobre harmonização gráfica da toponímia da comuna de Ondiva, ruas, bairros e aldeias pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Doutor em História Moderna e Contemporânea, ramo de Defesa, Relações Internacionais. É doutor em História Moderna e Contemporânea, ramo de Defesa e Relações Internacionais, pelo ISTE de Lisboa, investigador integrado ao Centro de Estudos Internacionais, professor auxiliar no Departamento de Educação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade do Namibe, Angola. Investigador integrado do Centro de Estudos Internacionais, o ISCT, Instituto Universitário de Lisboa. Tem artigos publicados nas áreas de História, Relações Internacionais, Cultura, Toponímia e Neologismo. Então, é uma grande riqueza, professor Leonardo, e que agora o senhor vai compartilhar conosco, estamos muito agradecidos. E nós pedimos, então, ao professor José Jorge para tirar a sua apresentação, para o professor Leonardo, então, colocar seus slides. Muito obrigado. Pronto, Quero já está saudar. aparecendo, professor. O senhor poderia colocar no modo apresentação? Está bem, já vou. Isso, muito bem.
Ok, perfeito. Muito obrigado. Quero agradecer primeiramente o convite que me foi feito. É com muita satisfação que eu participo neste evento internacional. O meu nome é Tuyeni Kumwe, Leonardo Tuyeni Kumwe. Eu vou falar da toponímia no município de Namacunde, precisamente, porque eu participei num projeto de nomeação, num projeto toponímico deste município, no ano de 2019, 2020. É com base nessa experiência que eu vou aqui apresentar este tema. Este tema, nominar para reconciliar, ou seja, a toponímia como memória coletiva e símbolo de paz, unidade e reconciliação nacional em Angola, e uma proposta para o município de Namacunde, neste caso uma proposta toponímica. Ou seja, sabemos que Angola foi uma colônia portuguesa, e isso é óbvio, já de todo conhecimento, é conhecimento de toda a gente. E enquanto houve a luta pela independência, até 75, vários movimentos lutaram entre si, guerrearam entre si, ao mesmo tempo que lutavam pela independência. E esse conflito, com o alcance da independência, pensava-se que podia terminar, enquanto não se esperava, continuou até 2022, marcando profundamente a história de Angola. Esse conflito teve destruição, teve efeitos profundos e negativos, trouxe destruição da infraestrutura social, de vários segmentos da sociedade, de todos, da infraestrutura econômica, a infraestrutura de desenvolvimento, feriu muita gente, trouxe trauma social, trouxe muitos males na vida dos angolanos. Então, hoje fala-se muito da paz e segurança, ou seja, a gestão da paz que foi alcançada com muito sacrifício. Eu pensei nesse projeto de Namacunde, que tal eu apresentar uma toponímia também que vela pela paz, de uma das formas, ou uma ferramenta que pode ser usada como memória coletiva, uma ferramenta de gestão da paz, de gestão da reconciliação nacional. Então, daí eu tive esse objetivo, primeiro compreender o papel da toponímia como instrumento simbólico na promoção da paz e para usá-la como elemento de reconciliação e prevenção de conflitos. Visto que existia diferentes atores envolvidos nestes conflitos, tinham mágoas, estavam desavidos, então era preciso, através da nomeação, através da atribuição de nomes nos lugares dessas partes, assim construir aquilo que nós vamos chamar de memória coletiva, sem distinção, e tornar esse processo mais inclusivo ainda, não só desses atores do conflito angolano, mas também ou seja, uma toponímia que engloba elementos de todas as estruturas sociais, quer dizer, desportiva, associações culturais, artistas e muito mais. É deste jeito que temos como estes objetivos específicos. Então, também para avaliar o impacto social que a toponímia deve ter na construção de paz. Então, a importância da toponímia, a toponímia ela é muito importante, não só para
para organizar o espaço físico. Não é só porque, no âmbito da lexicografia ou da lexicologia, não é só porque ela permite o desenvolvimento do léxico ou de estudo de uma língua, estudo da dinâmica da língua. A toponímia é muito mais do que isto. Ela pode ser uma ferramenta de promoção de paz e coesão social. Ela pode servir de ferramenta de educação para a cidadania, pode servir para a educação num sentido crítico, pode ser um símbolo de justiça, pode fortalecer a paz, a unidade nacional. Daí nós perguntamos de que forma é que a toponímia pode contribuir para a prevenção da memória coletiva e para a promoção da paz, da unidade nacional Angola, principalmente no município do Namakunde, onde nós trabalhamos no projeto toponímico. O Namakunde fica na província do Cunene, é mais ao sul, ou seja, no extremo sudoeste de Angola, faz fronteira com a República da Namíbia. Então, falando do marco teórico, eu vou tocar precisamente naquilo que é objeto da toponímia. Os nomes. Os estudos dos nomes não só são feitos, não é feito, os estudos dos nomes não são feitos apenas pela linguística. Toponímia é uma área muito vasta e complexa, envolve quer estudos da linguística, história, antropologia. A toponímia cruza várias áreas, quer no estudo sociológico e identidade. A toponímia ela permite um estudo, digo, multidisciplinar. Quando eu fiz o mestrado, o meu estudo da toponímia estava mais virado na parte linguística. Agora, hoje está mais ligado à história, à antropologia, à organização geográfica e, principalmente, aos estudos da paz e resolução de conflitos. E daí nós achamos que o ato de nomear não é uma simples atribuição de nomes, é um ato de identidade, é um ato de história. Nomear reflete a relação entre o ser humano e o meio ambiente, ou o meio social, a relação entre as sociedades. Atribuir o nome preserva tradições, preserva questões marcantes da nossa vida, valoriza entidades relevantes na história de Angola, e visto que nós temos uma história praticamente, narrativas históricas, às vezes não consensuais, narrativas um pouco diferentes, tendo em conta os atores que participaram no conflito armado. Então, a toponímia ela vem para valorizar personalidades que se destacaram nos grupos envolvidos no conflito. Isto vai permitir a coesão social, vai permitir o sentimento de pertença e vai permitir a reconciliação nacional, principalmente nesse período pós-conflito, que é o caso de Angola. Isto vai reforçar a memória coletiva, visto que há países que passaram por exemplo, vou dar um exemplo em África, da África do Sul, em que houve uma comissão da verdade, os assuntos pós-apartheid foram esclarecidos e houve a necessidade de rebatizar, digo assim, algumas ruas, alguns lugares com nomes das pessoas de ambas partes, que elas são heróis nas diferentes partes, ou seja, nas partes em que eles estavam envolvidos. Então, de forma a sarar e ultrapassar e respeitar a diferença, e assim a toponímia vai surgir como um instrumento de cura social e preservação histórica e cultural. Então, assim também a toponímia pode ser uma estratégia
governativa, uma estratégia política para a reconciliação nacional. As ruas, os lugares comunitários, as praças, etc., elas são lugares que podem contar história, são lugares de paz, são lugares de solidariedade, elas devem ser lugares de reconciliação nacional. Então, metodologicamente, começamos por fazer um levantamento dos locais que não tinham nome, isto é no Namaquande, naquele município. Pois nós fomos recolhendo candidatos a topônimos por meio dos movimentos de libertação nacional e partidos políticos históricos, autoridades tradicionais, comissão de moradores. Os moradores foram sugerindo alguns topônimos, associações juvenis, entidades particulares ou coletivas, uma forte revisão da literatura, associações femininas, tipo associações femininas e tantas outras. Não houve limite, nem exclusão. Até associações desportivas, atletas, enfermeiros, professores, militares, políticos, etc. Todos eles foram consultados, todas as associações, todos os sindicatos, até então representados em Ongiva, no CUNEN, principalmente no Namaquande, foram consultados para apresentarem os seus candidatos, as suas propostas, e foram avaliados as respectivas propostas por nós, ao mesmo tempo que fazíamos uma revisão da literatura com o objetivo de procurar e apurar alguns topônimos. Os arquivos dos antigos combatentes e tantos outros. Fomos solicitando os partidos políticos. Foi um cruzamento de fontes que nós fizemos. E a partir daí foi validada e apresentada as propostas. Levamos ao Conselho de Escutação, o Conselho de Escutação teve seu parecer e entregamos assim a administração municipal para tratamento legal. Então, com esses resultados, nós esperamos reforçar a identidade cultural naquele município do Namaquande, valorizar a memória coletiva, histórica, os saberes tradicionais, porque era muita coisa ali, mesmo foram atribuídos, foram sugeridos, digo assim, elementos da cultura material, elementos da cultura imaterial. Então, a toponímia do Namaquande pensamos ser um verdadeiro instrumento de promoção da cultura, de paz e da cidadania. Além disso, um verdadeiro instrumento para a educação patriota e educação intercultural. Aqui temos algumas fichas toponímicas com base no modelo da professora brasileira, Dick, né? Que também sustenta a nossa revisão da literatura. Estes são alguns protótipos. Temos aqui a ficha toponímica. São inúmeros, são vários nomes que a gente obteve e nós apenas eu trago aqui pelo menos quatro só para termos ideia. Aqui temos Antônio Banda, né? E aqui a fonte diz José Monulo. Quer dizer que nós fomos ao comitê da UNITA solicitar algumas propostas e aqui nós temos a motivação, porque que ele faz parte disso, não é? Porque ele participou, ele foi um nacionalista que se debateu contra o colonialismo e foi um quadro sênior, foi um quadro, digo assim, da UNITA. Aqui temos também o nome de Arão Luvulo, também pertenceu à UNITA, e temos aqui Tomás Tucongene, que foi quadro do MPLA, foi também um nacionalista, e da SWAPO, foi um internacionalista. Ele participou na luta pela independência, quer da Namíbia, país vizinho, quer de Angola. Como eu disse no princípio, a Namíbia, o Namaquande é o último município,
é o município que faz fronteira com a Namíbia. Então, aqui nessa região é comum ver pessoas de Angola, neste lado de Angola, que lutaram pela independência da Namíbia e depois passaram para Angola. Um deles é o caso do meu pai também. Ele foi militante da SWAPO, movimento que lutou pela independência da Namíbia, mas ele era angolano, porque o que estava em causa no princípio era a luta pela independência no quadro das fronteiras étnicas. Só mais tarde que passaram por essas fronteiras políticas. Temos aqui o padre Sapetama, para ver que é só mais um exemplo de políticos da UNITA, políticos do MPLA, e temos aqui um padre que desempenhou tantas funções, deu um contributo imenso para o desenvolvimento da província do Cunene. Em forma de conclusão, eu vou dizer que a toponímia não é apenas uma questão administrativa. A toponímia é uma estratégia simbólica e cultural que pode ajudar a consolidar a paz, pode ajudar na prevenção de conflitos, pode ajudar na resolução de conflitos, fortalece a unidade nacional, principalmente em contexto pós-guerra, que é o nosso contexto angolano. A toponímia, ou seja, nomear, é uma estratégia que permite preservar a memória histórica, a memória coletiva, permite preservar a identidade cultural, fortalece a memória coletiva e fortalece também a identidade angolana. Reconhecer diferentes povos, quer sociais, políticos, recreativos, como pelo seu contributo, não só na conquista, na defesa da paz, na conquista da independência, na conquista da liberdade, e também como aquelas entidades que debateram-se para o desenvolvimento social, recreativo, desenvolvimento desportivo, econômico, etc. Digo de uma forma multilateral, tornar é uma estratégia para a unidade, tornar a toponímia um elemento de inclusão social. É uma boa estratégia que simboliza a paz e é uma boa estratégia, que afasta aquele sentimento de marginalização de uns e vai ao encontro da unidade e reconciliação nacional de Angola. Ou seja, a toponímia atua como gesto simbólico de reconhecimento mútuo, reconhecimento e compreensão pela diferença, ou seja, os diferentes grupos que lutaram devido a pensamentos ideológicos diferentes. Então, a toponímia vem para congregar, vem para reconhecer um do outro. Para concluir, mas eu vou dizer, a educação, por meio da toponímia, é um instrumento muito fundamental para a construção de uma sociedade pacífica, de uma sociedade justa. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Neste momento aqui, os participantes aplaudem o senhor pela brilhante palestra e pela qual nós agradecemos. E também aqui no chat, não é, a professora Márcia Pavício Seides aplaude a palestra sua e a do professor José Jorge. A professora Marilze também observa aqui a excelente discussão, parabéns, professores. E algum questionamento aí da Assembleia? Enquanto isso, eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiramente ao professor José Jorge, depois ao professor Leonardo. Então, ao professor José... Professor José... ele já abriu a câmera aqui, ok. Professor José Jorge, considerando aí que... esses topônimos, né, sobre os quais o senhor falou, não são apenas marcas geográficas e linguísticas, né, como o senhor falou, mas também instrumentos de memória e de poder. Eu pergunto ao senhor, assim, de forma sintética, de que forma os processos de nomeação e de preservação toponímica podem contribuir ou não
na construção de uma narrativa nacional inclusiva e reconciliadora, em sociedade com, por exemplo, Angola, Moçambique, com passados coloniais e conflitos internos, né, sobre os quais os senhores aí relataram. Então, é possível isso aí? Como é que se faria, como se daria este processo? E ao professor Leonardo, eu gostaria. Professor, o senhor falou bastante aí sobre os nomes, mostrou aí também e isso se revela, os nomes antropotopônimos, né, para os lugares, aliás, tanto em Moçambique como Angola, e se percebeu muito a presença desses nomes de pessoas que construíram história, fizeram história, são marcos de memória, até pelas condições em que de independência do país, pelas lutas, pelas guerras. Eu pergunto ao senhor professor Leonardo, haveria nesse conjunto, nesse contexto aí de pós-independência, de toda essa luta de conquistas, pela inclusão, né, via um léxico toponímico, haveria espaço também para um sistema toponímico de acionamento do meio ambiente natural, porque eu não percebi também se haveria, digamos, uma representação significativa desses elementos geográficos na toponímia. O professor José pode falar primeiro. Tá, muito obrigado. Muito obrigado pela questão, que é profunda, né? Porque ela, na verdade, acaba representando aquilo que é todo um processo de construção, reconstrução das nossas nações aqui em África, que estamos a falar de nações comparativamente novas, né? Se olharmos para aquilo que é a realidade europeia, a realidade de outros continentes, mesmo olhando para o caso específico do Brasil. Como eu disse, olhar para Moçambique, olhar para Angola, estamos a falar de estados que conquistaram sua independência na política há 50 anos. E estão ainda num processo próprio de construção da nação. Agora, a toponímia, ela, em grande medida, igual que foi muito bem explicado pelo professor Leonardo, olhando para a perspectiva que foi seguida neste estudo que foi aqui apresentado, de envolvimento, portanto, de diversos atores num processo de nomeação e renomeação, ela ganha, de facto, um importante lugar, né, neste processo político. Como eu dizia, olhando para o caso moçambicano, onde a conquista da independência nacional ela foi resultado, portanto, de uma luta armada que envolveu diversos atores e em algum momento, durante esse percurso da independência, também registaram-se cisões, existiram divergências que em algum momento, depois da independência, voltam eh, 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 a serem resgatadas neste processo político, como eu disse, a partir de 1990, trazendo aqui alguma toponímia de uma base partidária, alguma toponímia que em algum momento ela confronta realidades de construção de uma nação, né? Ela em si, portanto, sendo, sendo havendo, digamos assim, uma maior participação, uma das populações, primeiro, a participação daquilo que são os líderes
comunitários, os líderes, portanto, eh, eh, estamos a falar de um país, de uma base rural muito forte, mesmo a nível das cidades, temos a zona periférica que congrega a maior parte dos cidadãos. Portanto, a participação da população, a participação dos líderes comunitários, a participação, inclusive, de atores importantes como líderes políticos, mas com esta perspectiva nacionalista, para que se encontre alguma, algum consenso na atribuição dos nomes, de modo a que não seja de 5 em 5 anos eh, um processo de repetição, de discussões, porque esta toponímia ela não se identifica com a história das comunidades, não se identifica com a história do país. Então, olhando para o nosso país e olhando principalmente para estas cidades que eu fiz referência aqui, sentimos que, de facto, elas podem ser aquilo que é o espelho, deveriam ser e vão ser, certamente, aquilo que é o espelho da construção de uma narrativa, portanto, reconciliadora, né, onde, independentemente das forças políticas que possam estar na liderança nesse momento, se privilegiarmos aquilo que é a história do país, privilegiar aquilo que é a identidade dos povos, olhar também uma toponímia diversificada, tendo em conta aquilo que são os vários inventos nacionais, aquilo que são as várias bandeiras das comunidades e do próprio país. Eu falo de uma toponímia ligada àquilo que é a nossa cultura, ligado àquilo que é a fauna, ligado àquilo que é a flora, ligado àquilo que são os valores que os moçambicanos têm, olhando para a paz, olhando para a liberdade, olhando para a independência, olhando para os diversos recursos naturais que podem, inclusive, também fazerem parte dessa diversidade da toponímia. Penso que pode sim que o processo de nomeação eh, 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 de lugares, independentemente de ser um patrimônio edificado, portanto, serem projetos eles do município ou do governo, assim como de unidades territoriais, pode sim consubstanciar-se este processo como um processo conciliador e daquilo que é a própria nação. Num primeiro momento, o professor eu podia tecer essas considerações. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Professor, só mais um questionamento. O senhor mostrou na sua fala, ressaltou a necessidade, é necessário cautela, não é isso? O senhor reforçou bem Sim, isso. sim. Então, Sim, isso sim. mostra como a língua ela está sujeita à história, à política do país, não é isso? Sim, 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 sim. Pois é exatamente esse aspecto. Eh, o professor Leonardo até fez um toque muito importante em relação a esse aspecto, em que dizia que não se pode deixar apenas a discussão da toponímia apenas para os linguistas. A língua tem é importante, não restam dúvida. Ela é a base. A base da cultura nossa está na língua. Ela transmite, é o veículo, portanto, que transmite a nossa cultura. Mas há outros fenómenos, outros fatores muito importantes que devem ser tidos em conta. Se olharmos para a nossa realidade, estamos a falar de um país eh, com mais de 15 línguas nacionais. Estamos a falar de uma diversidade linguística, mas adotou-se a língua portuguesa como a língua oficial. Esta diversidade linguística, como ela se manifesta na toponímia? Isto não se fala apenas ah, ah, de como é que ela pode ser representada olhando para o alfabeto português, mas olhando inclusive para o próprio alfabeto banto, como é que ela se representa na nossa toponímia. hum. Porque se nomearmos lugares, se formos olhar para a toponímia da maior parte do nosso país, ela até os nomes dos lugares, eles perdem algum significado, porque num processo de atribuição que foi sendo feito no período colonial, e algum desses nomes foram se mantendo no pós-colonial, houve um processo de adulteração na sua escrita, e elas já não representam efetivamente aquilo que é a cultura, aquilo que é a identidade desses povos. Então,
a língua ela é importante. O processo de nomeação precisa de muita moderação, precisa de incluir vários atores, como dizia historiadores, precisa de incluir linguísticas, precisa de incluir aqui antropólogos, e precisa de incluir aqui vários atores, de modo a que possamos, de facto, caminhar para uma toponímia que, para além dela garantir aquilo que trazer, portanto, elementos e ser um suporte para uma paz duradoura, mas também que represente efetivamente aquilo que é a cultura, aquilo que é a identidade dos povos. Então, esses são elementos que são fulcrais, no nosso entender, nesta discussão e neste processo também que nós estamos a ter aqui de nomeação de lugares. Muito obrigada, professor. Então, professor Leonardo, por gentileza. Enquanto o professor Leonardo... Sim, pois Obrigado. não, Obrigado. Eu podia começar a dizer que algumas coisas relativamente a nomes com características ou seja, nomes relacionados à estrutura física, desde sempre são observados na toponímia local, na toponímia de Namakunde ou no município do Panhama, do qual também fiz estudo. De modo geral, na província do Cunene. Existe aquela toponímia, a microtoponímia, e existe a macrotoponímia. Existe aquela toponímia das aldeias. As aldeias, geralmente, a atribuição do nome está mais relacionada, ou seja, quanto à taxonomia, está relacionada à natureza, ao espaço físico, desde fitotopônico, hidrotopônimo, desde a geomorfotopônimo, pronto, está todo relacionado, quer a água, as árvores. Temos, por exemplo, um bairro chamado Cafito, vai significar, quer dizer que era um sítio, era uma mata. Tem uma localidade chamada Toquelo, esses elementos são visíveis. Agora, quando vem a forma mais atual de organizar os espaços geográficos, eu digo precisamente neste território, nesta parte que eu estudei, de toponímia, que antes da presença portuguesa, a maneira de gerir e organizar o espaço era totalmente diferente relativamente à atualidade. Hoje encontramos um espaço, as urbes, com ruas, avenidas, praças e outros espaços. Então, no período colonial, a toponia refletia mais a história colonial e enaltecia os heróis da estrutura portuguesa. Então, com a independência, houve houve uma negação da história colonial patente na toponímia. A toponímia portuguesa foi retirada e foram rebatizados assim com nomes que refletiam a história, a cultura e os momentos mais altos da história moderna de Angola, na qual fazia parte também alguns heróis da resistência colonial. No espaço que eu estudei, quero na Namakunde, que não havia vila na altura da independência, havia talvez uma rua só, e hoje tem várias ruas, tem vários bairros. A toponímia pós-independência, mesmo em Ondiva e Cunene, só refletia o movimento de libertação nacional que geriu o país desde a independência até
até hoje, né? Que é o MPLA, não faziam parte da toponímia, não levaram em conta outros aspectos, quer da vida física, quer da vida cultural da região. Só haviam nomes, ou seja, eram antropônimos apenas, e refletiam um único partido. Estou a falar da cidade de Undiva. Não levaram em conta nem aspectos físicos, mas na toponímia que a gente apresentou como proposta, quer na parte do município do Quanhama, quer para o município de Namacunde, elas são diversificadas. Elas têm aspectos físicos e também aspectos antropoculturais. A taxonomia nós levamos em consideração todos os aspectos. Por exemplo, vamos encontrar as odelelas, que são Ianjevas, que são símbolos da cultura desses povos. Vamos encontrar na toponímia que foi proposta por nós. E também vamos encontrar uma série, levamos em consideração toda aquela taxonomia da professora Dick, quer a professora Dick, quer a professor Souza, Dick 1992, Souza 2007, sobre os grupos ou categorias distintas no quadro da toponímia, ou seja, taxonomia de natureza física e taxonomia de natureza antrocultural. Levamos em consideração esta taxonomia, ou seja, fizemos o possível de colocar nomes que derivam desses aspectos. Isto é para a gente mostrar, para diversificar aquilo, e a nossa toponímia, não só para diversificar, mas para cumprir com o propósito que era juntar diferentes pontos, diferentes origens para a reconciliação nacional, para a unidade nacional. Uma toponímia que é vista e que cada um se identifica com ela. Ok, professor, muito obrigada. Não sei se consegui. Então, é muito semelhante aqui também, não é? No Brasil, a toponímia rural, né, mais voltada para esses aspectos, e a toponímia urbana acionando mais os aspectos humanísticos. Muito bem, eu gostaria de ressaltar, então, aqui a professora Aparecida Negre Esquerdo está parabenizando os pesquisadores, né, moçambicano e angolano, né, pela excelente palestra sobre questões que afetam a toponímia, no caso em Moçambique, né, porque ela chegou já na outra palestra. A professora Celina Márcia Bade também diz parabéns, colegas das Africanias, um enorme prazer ouvir vocês. Então, professora, diga, pois não. É uma oportunidade que eu tenho de ver ali a professora Esquerdo. Eu trabalhei muito com o material dela. Um forte abraço, beijinhos ali para ela. Eu conheci ela apenas pela literatura que ela produz. E é um prazer partilhar conhecimento com ela aqui neste fórum. Ela está aqui na Assembleia a ouvi-lo, professor. Obrigado, professor. Ela disse que está agradecendo imensamente aí a sua leitura. Vou passar o microfone para ela, e aí a gente circula o microfone, quem quiser fazer perguntas. Exato. Professor José Jorge, o senhor também pode, e o professor Leonardo ligarem as câmeras e vamos participando aí deste momento aí. Pois não, professor Esquerdo? Bom dia, ainda é bom dia aqui, né? É um prazer muito grande ouvi-los, né? Eu tive oportunidade, não me lembro o ano aí, ter contato com um grupo de pesquisadores, no caso era de Angola, que faziam um curso lá na Universidade Nova de Lisboa, com a professora Maria Tereza Lino. Você estava naquele grupo? Eu estive no grupo, sim, da professora. Eu fui orientado pela professora Tereza Lino. Eu estive num encontro lá, no último dia de uma disciplina, e me emocionou muito verificar a forma como vocês trabalham em toponímia
não só do ponto de vista linguístico, mas como um resgate cultural, histórico, uma forma de fixação de autonomia, de identidade. Então, foi um prazer muito grande ouvi-los. Parabéns pelo trabalho que estão realizando. Muito obrigado, professora. É um orgulho todo meu por partilhar esse espaço. O professor Eduardo Amaral. Você, professor? Bom, primeiro eu queria destacar essa interessante discussão, esse debate que a gente está tendo, incluindo elementos, né, nas pesquisas para a toponímia. Eu não sou da toponímia, mas é muito interessante ver como esses elementos, esses papéis ou funções das pesquisas para o avanço da área. Então, né, os professores da mesa comentaram os estudos da toponímia para a promoção da paz, da unidade, da cidadania e da reconciliação nacional. Aspectos importantes, né, que a gente tem que considerar cada vez mais, e muito importantes também para os laços que a gente pode estreitar, né, daqui para frente. Nesse sentido, é muito importante que essa discussão venha para o Congresso, realizado agora na UFMG, para que a gente possa tentar estreitar cada vez mais os trabalhos feitos de um lado e do outro do Atlântico, em países de língua portuguesa do lado de cá, países de língua portuguesa do lado de lá. Então, é muito bom, né, ter essa oportunidade, e vamos tentar ampliar cada vez mais nossos contatos. Eu queria fazer uma pergunta, que é uma curiosidade também, como eu falei, não sou da área. Aqui, para a nomeação de ruas, por exemplo, em geral, você tem um projeto de lei apresentado numa Câmara Municipal, votado por vereadores, ou seja, parlamentares eleitos pela população. Depois, isso vai à sanção de um prefeito, por exemplo. Aí eu queria que vocês comentassem um pouco como se o sistema em Maputo e em Namibe, né? Imagino que como é que chama o município que o professor Leonardo foi? Namacunde, né? Ou Namacunde ou Namibe. Como é que se há diferença entre um lugar e outro? Como é que é o processo de oficialização desses nomes aí, né? Gostaria que os senhores comentassem. Professor José, pode começar. Tá, obrigado, professor. Bem, a realidade de Moçambique. Muito bem. Conseguem acompanhar? Sim. Tá, obrigado. Mas já passou por um tempo. Professor Leonardo, se o senhor puder desligar o microfone enquanto o professor José Jorge fala. Isso, por gentileza. Obrigado. Obrigado, professor. Bem, a realidade moçambicana não é muito diferente do que acontece no Brasil, pelo menos no exemplo que foi aqui apresentado. A indicação dos nomes no período colonial, ela sempre foi, logicamente, uma responsabilidade do governo colonial. E esta realidade muda drasticamente quando o país assume a independência, onde registram-se a mudança, a primeira mudança dos nomes das cidades, começando por Maputo, que foi a primeira renomeação que nós temos, quer dizer, de forma formal depois da independência. Mas um pouco antes da independência, tivemos as primeiras alterações. Veja só, durante o período em que vigorou um governo de transição.
portanto, de 1974 a 1975, procura se rebatizar alguns locais, a começar, um fato interessante, pelo local onde ia se realizar, portanto, ia ser proclamada a independência, que é hoje o Estádio da Independência Nacional, assim denominado, portanto, a partir deste ano. Mas em 1974, esse local ele leva uma denominação de Estádio da Machava, portanto, que é o nome da região, portanto, onde se localiza a infraestrutura. Mas essa infraestrutura, no tempo colonial, ela era chamada do Estado Salazar, né? Portanto, a proclamação da independência deveria acontecer num cenário onde já se começava a pagar aquilo que são as marcas do colonialismo. De 75 para até 1909, até 2014, a atribuição de nomes ou renomeação dos nomes foi sendo atribuído, portanto, ou foi sendo competência de diversos órgãos e diversas instituições. E, por exemplo, a nomeação de instituições ou de lugares ligados à educação foi responsabilidade do Ministério da Educação. Os quartéis idem para o Ministério da Defesa. O Ministério das Obras Públicas e Infraestruturas foi também sendo responsável pela atribuição de nomes de infraestruturas daquele setor. Em 2014, temos, digamos assim, a primeira legislação unificada sobre a toponímia no país. E esse foi através de um decreto-lei, portanto, que foi definido aquilo que são as normas para a atribuição da toponímia, para a renomeação, principalmente, estamos a falar aqui de vias de acesso, dos lugares públicos, portanto, de feições. E esta responsabilidade, ou a proposta da nomeação, ela pode ser do grupo de cidadãos ou do cidadão singular dentro da área municipal, né? Mas também pode ser da iniciativa do município ou, inclusive, até do governo central. Mas esta atribuição de nome não pode avançar sem, naturalmente, sem os fundamentos, portanto, para a atribuição desse nome. Estamos a referir, portanto, a história, o fundamento por que atribuir aquele nome naquele lugar, e também por um processo de auscultação pública, né, dos diversos setores dentro da área municipal. E depois, naturalmente, vai a votação, vai a apreciação pela Assembleia Municipal, a exemplo do que foi aqui referido. Agora, há um detalhe. Este é que é o processo de base, tal como ocorre em cada um dos municípios, em cada uma das cidades, mas passa depois esta proposta que é apreciada a nível do município, passa depois por um processo de homologação, mesmo por tendo em conta esses outros aspectos que fizemos referência aqui. Passa por um processo de homologação a nível, portanto, do governo central, né? Passa por este processo mas depois de todo o processo de discussão, de aceitação a nível local, que é a fase mais importante, mas para evitar-se, portanto, estas situações que fizemos referência, mesmo que o governo central não possa impor a toponímia, mas pode propor, então passa por uma homologação, portanto, para a entidade central. Então, é este circuito, este fluxo que segue todo o processo de nomeação de lugares aqui. Ora, eu estive a fazer referência basicamente àquilo que tem a ver com o patrimônio edificado, tudo aquilo que é construído a nível dos municípios. Agora, temos a outra dimensão, que estamos a referir-nos, portanto, de nomes de unidades territoriais, porque olhando para aquilo que é a Constituição da República, portanto, a matérias ligadas à organização do território,
é a responsabilidade, portanto, daquilo que para nós aqui é a Assembleia da República, né? Portanto, que é o Parlamento, né? Então, partindo-se daquele princípio de quem cria dá nome, né? Portanto, é impossível fazer uma alteração de uma unidade territorial pela Assembleia da República que não seja acompanhada naturalmente por um processo também de atribuição. Mas este processo também tem que passar pela auscultação, para ter um conforto, portanto, que este nome de facto vai assentar. Senão, podemos ter aqueles processos ou aquelas situações que são, em algum momento, registram-se, por exemplo, nestas cidades que eu fiz referência, em que nós podemos ter lá um nome oficial, né, que tenha passado pela Assembleia, ou tenha o crivo do governo, tenha passado por todas as entidades oficiais, mas prevalecer depois aquilo que são os nomes eh, populares, né? Mesmo que sejam nomes que de certa forma sejam pejorativos, nomes ofensivos, nomes que não respeitam inclusive até pode de certa forma respeitar aquilo que é a identidade daquele povo, mas como eu disse, estamos a falar de um país com várias línguas e várias identidades em termos culturais, pode esse nome ser ofensivo relativamente à comunidade vizinha. Então, é por isso que todo este processo depois tem que passar pelo crivo do governo para perceber se o nome é aceito ali, sim, naquela comunidade, ele não ofende, de certa forma, aquilo que são as outras culturas a nível nacional. Então, é todo este processo e todos esses cuidados, toda esta ponderação que tem que ser tida em conta para evitar, portanto, estes choques. Muito obrigado, professor. Professor. Professor Leonardo, o senhor gostaria de fazer considerações? Sim, sim, sim. O processo de nomeação aqui na província do Cunene não é tão diferente, não é tão diferente. Existe uma lei e esta lei começou a vigorar, essa lei de 2016. Então, antes da independência, penso que não houve um instrumento jurídico que regulava a atribuição de nomes. Penso, não tenho tanta certeza. Eu procurei um instrumento jurídico, não encontrei quando eu produzi a dissertação de mestrado em toponímia. E o que a toponímia mostrava, a realidade toponímica era composta ou seja, descrevia mais os heróis do partido que governava o país, ou seja, que geriu o país desde 1975. Neste caso, eu apelar a toponímia do Namibe, refiro-me à toponímia urbana do Namibe. E eu, até aqui, este contexto, e a toponímia urbana de Ondiva. Ondiva é Cunene. Eu vivo no Cunene e trabalho no Namibe. Então, esta é a comparação. Eu vi a toponímia do Namibe. Eu também participei no grupo, estive a coordenar o grupo que esteve a fazer o estudo sobre a descolonização da toponímia ou do topônimo Moçambique, que é a capital da província do Namibe. Moçambique era um escravagista e esse topônimo era muito debatido relativamente à existência. Havia necessidade de mudar este topônimo, ou há uma necessidade. Há correntes que defendem a alteração deste topônimo. E eu estive eu estive na comissão, a dirigir a comissão que discutiu e propôs novos topônimos para uma série de uma proposta, ou seja, eram 5 propostas. Então obedecemos a lei já de 2016. Quer essas propostas que foram feitas no município do Quanyama,
ou no Namakunde, como eu disse, só havia uma rua até a independência. Então, não havia uma toponímia como tal. Só já nos últimos tempos, ou seja, enquanto a entidade que tinha a potência de atribuir nomes dormia, ou seja, o conflito armado não permitiu nomear, ou seja, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento urbano. Namakunde hoje cresceu com tantos bairros, tantas ruas, com uma população, mas esse crescimento não foi acompanhado pela atribuição de nomes. Então, há inúmeras ruas, quer no Guanhama, quer no Namakunde, há diversas ruas sem nomes. E nós, quando fizemos essas propostas, então obedecemos à lei. Esta lei que diz qualquer um pode apresentar proposta. Quer dizer, as propostas podem ser apresentadas por qualquer cidadão, individualidades, um grupo de pessoas, podem ser apresentadas pela comissão de moradores e próprio município também. Mas nos últimos tempos, a toponímia que existe nas cidades que foram, que foram herdada do colono, é a administração municipal que atribuiu, ou o governo provincial que atribuiu os nomes, não obedecendo esta lei aqui, porque esta lei é moderna. Obedeceram justamente estávamos num contexto socialista. É bom que se perceba isto, em que não havia uma democracia, uma abertura, não havia uma maneira, talvez, liberal de apresentar proposta. Então, o partido que governava apresentava a proposta, nomeava as ruas com base à história do partido. Por isso que vamos encontrar nomes repetidos na toponímia do Namibe e Cuneno por toda Angola. Ou seja, por toda Angola, em todas as províncias, existe pelo menos uma avenida ou uma rua, Agostinho Neto, um aeroporto Agostinho Neto, existe hoje ainda uma ou duas ruas hoje ainda, não importa, este nome está repetido 2 vezes na mesma província. Então, só nos últimos tempos, penso que existe essa lei, que é recente, de 2016, na qual o poder local, a administração, usa para a atribuição de nomes. Mas, contudo, as propostas são apresentadas à administração e cabe à administração municipal, o poder local, aceitar ou rejeitar qualquer candidato, qualquer proposta toponímica para a região, para a sua região. Muito obrigada, então, Obrigado. professor Leonardo. Mais algum questionamento? Então, não tendo nenhum questionamento, professor Leonardo, professor José Jorge, nós agradecemos muito com tão ricas contribuições aí conosco nesta manhã. E a tônica foi inclusão, identidade, autonomia, descolonização, decolonialidade, não é mesmo? E isso representado fortemente nos vossos trabalhos. E acredito que Angola, Moçambique nos ensinam muito sobre como conquistar esses espaços aí via representação toponímica. Muito, muito obrigada, em nome do Interonoma. Muito obrigada. Professor Eduardo, o senhor quer dar uma última palavrinha? Então, muito obrigada a todos. Uma boa tarde aqui para nós,
ainda estamos aqui na manhã, mas já vai ser uma boa tarde, ou quase, aí já se aproximando da noite. E muitíssimo obrigada pela contribuição, pela participação conosco. Esperamos contar com a contribuição dos senhores em outros eventos. Muito obrigada. Obrigado, sempre a dispor. Muito obrigado, professora.